Olá, obrigado pelo carinho da audiência. Estamos começando mais um Papo Livre aqui pela TV Indaiá, canal 26 do HF. É sempre bom estarmos na sua companhia. E o Papo Livre de hoje é com o Bruno Peron, ele que é o responsável pelo Complexidade. É um sarau literário que a gente vai falar sobre isso agora. Bruno, obrigado pela participação no nosso programa. Conta pra gente o que é o Complexidade. Bom, é um sarau literário, mas também que envolve outras atividades artísticas, então tem presença de mágico, às vezes tem presença de malabaristas, então é um sarau completo artístico. E como é que você começou com isso aí? De onde veio a ideia? A ideia principal veio pela influência da Parada Poética, né, que acontecia em Nova Odessa, mas teve uma edição em Campinas, que alguns amigos meus convidaram, eu fui ver, e aí conheci o tão falado sarau que eu já via pelas regiões. E aí, através dessa ideia, como eu nunca tinha visto em Indaiatuba, trouxe para cá. Como é que vocês organizam esse trabalho, essas reuniões? Bom, são organizações totalmente independentes, né, que a princípio no ano de 2015 aconteceu mesmo. Vocês começaram no ano passado, é isso? Isso. 2015. Então era só eu mesmo organizando, então era som, todas essas coisas assim, aí eu Por sua fui conta. por minha conta, que aí fui guardando um dinheiro, comprando um microfone, e aí e começamos a fazer mesmo assim. Vocês estão vendo aí na telinha aí algumas fotos de alguns desses saraus aí. E você é escritor? Sim. Você escreve, você já tem livro publicado? Como é que é isso? Publiquei um livro em outubro de 2015 e aí estão com 400 cópias já vendidas. Já. É um livro de poesia? De poesia. Você escreve desde quando? Como é que você começou a trabalhar aí a escrita? Como é que você achou o seu estilo aí? Como é que é isso? Eu escrevo desde 2011, mais ou menos. Comecei a escrever por decepção amorosa mesmo. É sempre assim, começa assim. E aí depois nunca parei mesmo, assim. Tive momentos de escrever mais sobre amor, sobre problemas sociais. E aí depois quando eu entrei na faculdade também, que eu comecei a escrever sobre outros temas que abordavam mais a psicologia. E assim foi indo. Você é estudante de psicologia na PUC. Isso. Legal. E como é que você trabalha, então, a organização do sarau? Você falou que agora você tem mais um pessoal que te ajuda, como é que é isso? Isso, a gente montou um coletivo, né, no meio desse ano, porque a gente montou um projeto Sarau Complexidade nas escolas. E como é que funciona a complexidade na escola? Então, é basicamente o que acontece mesmo na Concha, só que a gente levou esse projeto para dentro das escolas como um espaço educacional também. Então a gente pega os alunos para recitarem, então leva essa influência literária que às vezes eles não têm, né, de poesia, que é contemporânea. Então para eles que às vezes fica muito passado, assim, estudando Camões e eles não se veem muito naquilo. Então como somos autores independentes e quase muito próximos da idade deles, isso fica muito mais representativo para a galera que está estudando. E aí eles recitam também, então tem as pessoas de 14, 15 anos que já escrevem seus próprios textos. Como é que é isso? Como é que é você se dá conta dessa... Porque a gente pega hoje, se a gente parar para analisar, esse pessoal todo está muito mais preocupado em esses jovens, até pela própria mídia, pela propaganda, está muito mais preocupado em estar nos jogos, estar no computador e tudo mais. De repente você vai buscar uma coisa que foge vamos dizer, desse estereótipo, que é a poesia, que é o texto, e levar para eles numa escola e tentar trazer eles para esse lado aí. Como é que é esse trabalho? Como é que você avalia isso? Para mim é que assim, todo ambiente ele é um pouco cultural também. Então, se a gente não oferecer mesmo, talvez as pessoas não venham para esse lado. Então, é essa tentativa mesmo, assim, de mostrar que existe para as pessoas poderem terem mais chance de escolha mesmo. E como é que você sente a reciprocidade? Como é que é a aceitação dessas pessoas, desses jovens? É muito boa, assim, principalmente no sarau complexidade normal mesmo, assim, que vai um público muito bom, então as pessoas recitam, tem muitas pessoas que realmente participam
do sarau, então, que estão todo mês indo e vão em cada mês e apresentam textos novos, então chega em mim e fala, pô, escrevi coisa nova, bom, já estou começando a decorar esse texto, então não preciso mais do papel, então já está começando a... Dá para ver uma certa evolução e uma vontade das pessoas também fazerem isso. Vocês reúnem quantas pessoas mais ou menos em cada sarau? Na Concha, em torno de 80 até 100 pessoas, assim. Legal. Como é que funciona? As pessoas vão lá, geralmente na Concha ou você falou para mim que vocês alternam em alguns momentos? Isso, quando chove a gente procura um lugar coberto, ou quando tem algum evento já programado pela prefeitura na Concha, a gente faz em outro local. Mas é sempre na Concha mesmo, a maioria. E a pessoa paga alguma coisa para ir? Como é que é isso? Não, o sarau ele começou com essa ideia mesmo, assim, da gente ressignificar os espaços públicos, né? Tá. Então, por exemplo, ali na Concha, que às vezes eram espaços que era muito vandalizado, então a gente percebe, assim, isso como social mesmo, né? Então, a maneira de chegar lá e intervir com poesia totalmente gratuita e que as pessoas simplesmente estão passando, isso acontece muito, tem gente caminhando e para assistir, então vai gente com filho, é um ambiente também que acaba sendo bem familiar, então é bem bacana. Legal. Vocês têm projeto de publicar juntos? Porque, pelo que eu entendi, são mais autores que participam também. Sim, no coletivo são 4, né? Que a gente também tem um grupo de rap e fora as pessoas que sempre recitam, né? E aí, esse ano até recebi um convite de um autor que tem uma editora lá em São Paulo e ele ofereceu 20 páginas pro coletivo Complexidade em uma antologia que ele vai publicar. Então já estava vindo com essa ideia de publicar uma antologia do sarau e aí ele me ofereceu 20 páginas, então a gente vai publicar 20 autores. Legal. Então, já vai ser um espaço aberto para uma futura antologia do sarau mesmo. Vocês se reúnem enquanto editores e não promotores do sarau, vocês se reúnem para discutir essa questão da cultura em Indaiatuba, questão da literatura de modo geral ou não? Acaba que essa discussão ela é muito constante, né? Porque a gente vivencia isso diariamente, assim, fora... É complicado hoje em dia publicar, embora algumas técnicas e tecnologia nos permitam publicar sob demanda, que é só sobre... Você não precisa fazer um volume alto, então acaba barateando um pouco, mas é meio complicado ainda hoje você publicar no Brasil. É, bem, assim, já tem se tornado um pouco mais fácil, porque a gente tem achado caminhos para publicação independente. Então, o meu livro foi totalmente independente, não teve editora. Então, é um caminho que é alternativo, mas pode acontecer, né? Tá. Qual é o seu autor preferido? Quem que você gosta de ler? Eu hoje assim, gosto de ler tudo quase, assim, mas um dos que mais me influenciou mesmo foi Fernando Pessoa. Olha isso, Fernando Pessoa. Você, na escola, você já tinha esse apego à literatura, apego à poesia, ou isso aconteceu depois? Então, eu era um péssimo aluno na escola, assim, na verdade eu não era muito da literatura, nem de estudo mesmo. E aí no segundo e terceiro ano do ensino médio, que aí estava nessa preparação para vestibular e tudo mais, e eu não me identificava com os livros também, e aí foi quando eu falei assim, vou pelo menos procurar ler alguma coisa que vai cair no vestibular. Não, nem que ia cair, mas assim, que me interessasse para eu pegar o gosto de ler, para depois ler as coisas que eram obrigatórias. Entendi. E aí foi quando eu conheci Fernando Pessoa, tinha um dos meus professores de literatura, o Saulo Pessato, que é um ótimo escritor, reconhecido no Brasil todo. E aí isso também foi muita influência, porque ele recitava textos em sala de aula, e aí isso chamava um pouco mais a atenção. Então tinha um professor de filosofia também que levava alguns raps também, que era uma poesia mais falada. Então isso também me chamou muito mais atenção. E aí eu comecei a ler mais sobre, li diversos livros, assim, desde autoajuda até Fernando Pessoa, por exemplo. E fora da poesia, você tem algum autor que você gosta de ler? É complicado. Hoje, atualmente, eu tenho lido bem mais poesia mesmo e aprofundado em alguns estudos, assim, sobre educação mesmo. Então, Vygotsky, Piaget,
Eu gosto também de dar uma lida. Legal. Vigotes é um bom, como é que chama? Uma boa base para muita gente. Inclusive, eu conheço algumas pessoas que têm base teórica de trabalho em cima do Vygotsky, tem um outro também. Vygotsky é o russo, né? É. E tem um padre que não me falha a memória agora o nome dele, que também é um grande orientador, assim, tem uma tese bem legal na área de educação. Mas enfim, bom, vamos lá. O próximo Complexidade, quando vai ser? Dia 29 de outubro. Que é um sábado. Isso. Às 16 horas. Lá na Concha. Lá na Concha. E não precisa levar nada, é só a sua presença e ter um pouquinho de gosto, tomar gosto, senão levar o seu bom gosto para o sarau. Bruno, obrigado pela participação, sucesso lá e a gente volta a se falar uma hora aí, tá bom? Beleza. Você de casa não sai daí, daqui a pouquinho tem mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.